Então, vamos falar da estrutura agora de As Fantasias Eletivas. Bom, gente, a questão do narrador. O narrador aqui é um narrador em terceira pessoa onisciente. Esse narrador em terceira onisciente ele vai entrando nos pensamentos não só do René, mas também da Copie. Então, ele é um personagem, até mesmo nos pensamentos de Maria, por exemplo, que é uma moça com quem o René se encontra. Então, é um narrador onisciente múltiplo, que a gente diz, ou seja, ele entra nos pensamentos de várias personagens. Então, o livro é narrado em terceira pessoa por um narrador onisciente múltiplo. Beleza? O que mais? A gente tem como espaço Balneário Camboriú, como já foi citado aqui. Queria reforçar para ti que esse espaço traz esse paradoxo, né, da cidade muito agitada, né, mas na qual os personagens se sentem solitários, né, o caso do René e da Copie. Ok? Outra coisa interessante é a ideia do tempo. Aqui o leitor pode, se vocês já fizeram a experiência de leitura desse livro, né, ou estão fazendo, ou quando forem fazer, vocês prestem atenção nessa questão do tempo, porque é bastante importante para o entendimento do livro. O tempo dessa obra é um tempo psicológico. O que eu quero dizer para ti é que o tempo, então, ele não vem dentro de uma sequência linear, cronológica, em que os fatos vão sendo apresentados na exata sequência em que eles aconteceram. Não, eles vêm todos embaralhados. Certo? A primeira cena em que o René está passando uma água na cara lá no banheiro porque ele está, né, tentando se recompor de um ataque de ciúmes que ele estava tendo, e depois ele volta para a mesa do restaurante, isso é o começo do livro, vai perceber então o seguinte: mais tarde tem uma conversa dele lá com a Copie, e a Copie dizendo que ele seguiu os conselhos dela, que ele está controlando o ciúme melhor, alguma coisa assim. Ou seja, o que eu posso presumir é que esse conselho da Copie pode ter sido dado muito próximo a essa cena, só que a conversa com a Copie só aparece lá mais para o final do livro, certo? Então, algumas cenas elas vão sendo colocadas até realmente fora de uma sequência, por exemplo, alguma cena que tenha acontecido posterior pode ser colocada anteriormente, tá? Então, não existe uma sequência linear cronológica na obra. O tempo é psicológico, fechou? Então tá. Outra coisa importante aqui, então a gente perceber que essa narrativa realmente ela é bastante fragmentária, porque claro, né, além de serem fora de ordem cronológica os capítulos, eles ainda são capítulos curtinhos, certo? Então aqui a gente tem realmente uma estrutura fragmentária de uma narrativa, né, em capítulos bem curtinhos, que vão ficando todos quebradinhos. É isso aí. Mas eu queria te dizer uma coisa, isso talvez, ou muito provavelmente, seja realmente um mérito do autor, ou seja, uma coisa interessante que ele produziu com qualidade literária, artística, que é o fato de dar ao livro um formato que tem a ver mesmo com a linguagem fotográfica que é pretendida por ele. Uma vez que a personagem Copie vai ter nas fotografias que ela tirava em polaroides, por exemplo, né, momentos poéticos, instantes de reflexão sobre a vida. Então, talvez o livro ele queira realmente se aproximar dessa ideia da linguagem fotográfica, e daí os capítulos curtos que parecem flashes, certo? Até em alguns momentos a gente tem esses capítulos que ficam... pode ser que a gente tenha algumas pontas soltas na história. Como assim pontas soltas na história? Eu quero dizer que pode acontecer alguma coisa com um personagem e isso não ficar muito bem explicado depois, porque a gente pegou de relance alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo, não é nada demais, vou te contar agora, parece que é um grande acontecimento do livro, mas não é. E tanto que ele acontece ali no segundo capítulo, que é o capítulo B. Tem um momento ali que o René leva uma facada, certo? Tá legal? Ele leva uma facada. Só que aí um cara que esfaqueou ele diz assim, pra tu esquecer a seca, pra tu ficar longe da seca, sacou? Aí aquelas palavras ficam ecoando na cabeça dele, seca, sacou, sacou, seca. E ele vai caindo, caindo, caindo. Tá, beleza. Só que acontece o seguinte, quem é a seca? Seria a moça com quem ele se encontrou no capítulo anterior, mas bom, não está tudo em ordem cronológica, então não dá para ter certeza, né? Me parece que a gente não tem algumas definições a respeito, né, de quem é a pessoa, né, por quem ele foi esfaqueado, tipo assim, por que ele foi esfaqueado? Qual a causa disso? Isso não está claro no livro. Tem algumas coisinhas, como eu te disse, que ficam pontas soltas na história, tá? Então a gente deve perceber que não é a intenção do autor desenvolver cada uma dessas narrativazinhas, entende? Ele quer realmente lançar esses capítulos curtos como flashes, como rápidos instantes aí da vida dos personagens. Isso é bastante importante que a gente compreenda. Tranquilo? Muito bem. Então,
Agora a gente tem também que entender esse livro dividido em 4 partes e perceber a estrutura dele como um todo. Qual é o corpo desse livro? São 4 partes. A gente tem então aqui a primeira parte, ela chama S de sangue. Certo? Então essa primeira parte ela é a evolução da narrativa mesmo, dos capítulos A até a letra S. É a maior das partes do livro, essa parte primeira chamada S de sangue. Os capítulos então eles são nomeados com letras, né, do alfabeto em ordem crescente aqui então, nessa evolução A, B, C, D até a letra S. Tá bem? São capítulos curtinhos. Aliás, eu te falei de polaroids, né, fotos polaroids. A gente percebe que tem uma parte do livro que tem as fotografias, né? Depois a gente vai comentar isso, ok? Mas eu queria te dizer que os capítulos, isso é um trabalho interessante também do projeto gráfico do livro, eles não ocupam a página inteira, e isso parece muito com as fotografiazinhas Polaroid, né? Para quem, eu acho que a maioria de vocês deve conhecer uma fotografia Polaroid, se nunca viram, na abertura das nossas aulas tem ali, né, toda a aula sobre fantasias eletivas tem na abertura ali um monte de, né, fotografiazinhas do estilo Polaroid. Aí vocês sabem que realmente isso aqui, ó, é de uma certa maneira uma aproximação do que seria o aproveitamento do espaço numa Polaroid. Fica uma espécie de moldura aqui, né, e aqui vem o que? A imagem. E nesse caso a gente tem aqui o texto. Então é muito interessante, o projeto gráfico do livro reforça essa ideia, né, da Polaroid. Mas o que eu estava querendo te dizer é o seguinte, imagina só, todos esses capítulos curtinhos, tem capítulos que realmente são uma página, certo? Tem capítulos que podem ocupar até, de repente, menos do que isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, de repente podes encontrar um capítulo que tenha algumas poucas linhas, né, como é o caso do capítulo Q, olha aqui. Então, a gente vai percebendo realmente que ao longo desse livro a gente vai ter capítulos curtinhos, certo? E a história vai evoluindo de uma forma não linear num tempo psicológico. Então, S de sangue são os capítulos A até S. E vai evoluindo a narrativa aqui. Depois eu vou te contar o que acontece nesses capítulos. Por enquanto é hora só da gente conhecer a estrutura do livro. A segunda parte do livro, ela se chama A Solidão das Coisas. E é a parte em que aparecem fotos e textos de copy. Eu te mostrei agora há pouco, né? Então eu vou te mostrar de novo para tu dares uma olhadinha aqui, só para tu ver como é que funciona. Olha aqui, ó. A gente tem aqui uma foto, ok? E aí embaixo vem um texto. Essa foto então foi tirada pela copy e esse texto é escrito por ela a respeito dessa foto. Então a segunda parte do livro chama A Solidão das Coisas. E ela contém apenas fotos e textos de copy. Queria destacar para ti que essas fotos, ela começou a produzir essas fotos em determinado momento, que a gente vai contar no livro, ela começou a se dar conta que a foto era uma forma de eternizar um instante. Mas por outro lado, que o texto seria a forma de criar um outro instante. Né? Então ela vai a partir do texto refletindo sobre as imagens ali que ela produziu em fotografia, e é interessante que essas imagens todas remetem à solidão. São objetos, né, que geralmente remetem a algo de solitário, por estarem abandonados, por estarem em desuso. Inclusive, né, amigos, a gente está falando de provas catarinenses que vão cobrar esse livro, e a gente tem aqui, por exemplo, um cenário catarinense bastante famoso, bastante importante, que é a Ponte Hercílio Luz, que aparece aqui também. Então temos aqui a imagem da ponte e o texto que acompanha diz assim: nenhuma ponte é tão solitária quanto a Hercílio Luz, em Florianópolis. Desativada há anos, observa todos os dias a massagem que os carros, caminhões e ônibus e motos fazem nas suas duas primas e vizinhas que ligam o continente à ilha de Florianópolis. Usada apenas como cartão postal, a ponte se pergunta todas as noites quando chegará o dia em que finalmente vão destruí-la, pois não há dor maior que o da impossibilidade. Dizem os locais que Cruz e Souza, que morreu 24 anos antes do início da obra da ponte, teria escrito 37 sonetos sobre uma ponte metálica que morderia a ilha todas as noites. Descontente com os sonetos, atirou-os no mar, justamente no local em que a ponte foi construída. Então aqui tem um textinho viagem da copy a respeito da ponte e da solidão que a ideia da ponte inspira pelo fato de estar marcada a ponte pela inutilidade. Certo? E também essa lenda aqui que ela acaba inventando em torno, né, de supostos sonetos que Cruz e Souza teria feito profetizando a Ponte Hercílio Luz. Tá legal? Então é isso. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a terceira parte do livro. Vemos que temos aqui a primeira parte chamada S de sangue, a segunda chamada Solidão das Coisas, que vai trazer as fotografias e textos de copy, e agora a gente chega então à terceira parte, que chama Poesia Completa de Copy. É irônico isso, porque na verdade são apenas 7 poeminhas.
eu queria destacar para ti, depois a gente vai chegar nessa parte, na hora do, né, do estudo do livro, né, do enredo, a gente vai conversar um pouco mais sobre cada capítulo, mas eu queria destacar para ti que esses poemas, eles são poeminhas curtos, bastante descontraídos na linguagem, muito parecido com aquela linguagem dos poetas marginais da geração 70, e por isso parecido com aqueles poemas, por exemplo, da Ana Cristina César, certo? Que é também autora obrigatória aqui para as nossas provas. Então a gente tem uma relação interessante na linguagem, nos temas, apesar de serem apenas 7 poeminhas, né? Mas enfim, tem toda essa linguagem coloquial, né? Muitas vezes que parece mesmo que um desabafo ou um registro íntimo, rápido e instantâneo, né? Da personagem Copy. Então a gente pode aproximar um pouquinho do estilo dos poetas marginais ou mesmo da Ana Cristina César. Esses 7 poeminhas aqui constituem a terceira e rápida parte do livro chamada Poesia Completa de Copy. São só 7 poeminhas, beleza? Bom, depois a gente tem a quarta e última parte, que chama As Fantasias Eletivas. É como se tivesse, né, o livro dentro do livro. É interessante perceber que essa quarta e última parte, ela vem dos capítulos T ao Z. Né? Então a gente teria a continuação da história que foi interrompida lá na primeira parte, reparou? A primeira parte ia do capítulo A até o capítulo S. E agora a gente fica então, né, a partir do capítulo T até o capítulo Z, com a quarta parte, dando continuidade àquela história, resolvendo algumas coisas que talvez tenham ficado enigmáticas lá na primeira. Tá legal? Então é isso. Essas são as 4 partes em que se divide a obra. E, gente, acompanhe os vídeos aí, que essa é uma obra bastante instigante, muito interessante. Vamos estudá-la. Abraço!